You messed up. Now you're crying about what you lost. Fala aí, pessoal. Até o século X, ler em silêncio era considerado um ato estranho. Não fazia parte do cotidiano das leituras. As leituras tinham que ser feitas em voz alta. Olha só. Até o século V, a leitura era considerada normal, tá? Só que era leitura feita em voz alta. Ler em silêncio era extremamente estranho. Todo mundo tinha que ler em voz alta. Na antiga escrita, em rolos, que nem a gente comentou sobre o pergaminho e o papiro, não havia espaço separando as palavras. Então eles não tinha pontuação, não tinha ponto, vírgula, exclamação, não tinha nada. Era tudo embolado, era tudo junto. As letras eram todas juntas em uma sequência. Então quem lia em voz alta, o olho tinha que desembaralhar as palavras de maneira que eu conseguisse pronunciá-las dando a ideia correta do que eu estava lendo. Santo Agostinho, que era professor de retórica até o século IV, no século IV, ele disse o seguinte, que ele se horrorizava quando encontrava as pessoas sentadas lendo em silêncio. As pessoas, ele disse o seguinte, o texto escrito é uma conversação posta no papel para que o parceiro ausente pudesse pronunciar as palavras destinadas a ele. Eu teria que ler em voz alta para expandir minhas ideias. Bom, desde os sumérios, então, o início da escrita, né? As tabuletas sumérias, as palavras eram escritas para serem pronunciadas em voz alta. Então, toda a escrita, toda a parte da leitura, tudo desde o começo dessa questão importante para nós, que é a leitura e a escrita, ela foi feita para ser falada, não para ser lida em silêncio. Tanto em aramaico quanto em hebreu, que são línguas primordiais da Bíblia, o mesmo verbo é usado para o ato de ler e de falar, porque para eles é a mesma coisa. No século XI, um teólogo estabeleceu regras para a leitura do Corão, entre as quais estava ler alto o suficiente para que o leitor escute e o que afastaria das distrações do mundo externo. Então ele está sentado lendo o Corão altíssimo para que a voz dele entre no ouvido dele e tome conta do ambiente, sem distrações externas. O modo como nós lemos da esquerda para a direita e de cima para baixo, começando ali na primeira linha e descendo, isso não é universal, tá? Não é em todos os lugares do mundo que se lê assim. Por exemplo, os hebreus e os árabes, eles liam da direita para a esquerda, tá? É como se nós abríssemos um livro e nós lêssemos de trás para frente, né? Mas eles liam da direita para a esquerda. Os chineses e os japoneses, eles leem em colunas, porque o sistema de escrita deles também é diferente, mas eles leem em colunas de cima para baixo. E alguns escritos na Grécia tinham linhas alternadas com direções opostas. Ora estavam da esquerda para a direita, ora estavam da direita para a esquerda. Mas eles conseguiam ler, tá? Muitos religiosos temiam a leitura silenciosa porque ficavam desconfiados quando ela começou a virar moda. Eles achavam que, além de estimular o pecado da preguiça, porque tu não estás falando, ela abriria espaço para sonhar acordado. Veja só, ó o medo das pessoas no século V, VI, VII e tal, tá? Muito maluco isso. Ler e escrever sempre foi importante para a humanidade, né? Em qualquer situação da humanidade. Mas se a gente for pegar essa evolução até chegar no mundo ocidental, como nós lemos hoje, muita coisa. Então, mulheres não poderiam ler a não ser que fossem freiras para poder ter as aulas necessárias, né? Porque elas poderiam escrever cartas de amor para amantes. Então, era uma preocupação da sociedade que as mulheres não lessem e escrevessem por conta disso, tá? Deixa eu ver, só para terminar, então... e só para concluir, né, essa parte de leitura e ler em silêncio, antigamente os livros eles eram pequenas tabuletas, então as pessoas andavam com uma bolsa na Mesopotâmia. Essa bolsa ou uma caixa de couro tinham páginas. E eles colocavam em ordem ali para não perder o sentido do livro que eles estavam lendo. Te falaram.